Boa noite a todos. Aqui mais uma vez, né? Questõezinhas de cálculo 2, né? Dessa vez a gente vai ver uma aplicabilidade é, em que a integral, né? Ela foi feita, né? Para poder ser aplicada nisso. E explico já já detalhes para você depois da vinheta. Então, boa noite a cada um de vocês. Vamos aqui trazer algumas questões relacionadas a uma das aplicabilidades da integral, no caso, cálculo de área, né, de determinadas regiões, né, essas regiões têm que ser delimitadas, certo? E como é que a gente vai compreender isso, né? Primeiro, nessa primeira questão aqui, ó, deixa o like aí no vídeo, tá bom? QR Code tá aqui na luz, olha, o QR Code tá aqui na tela de vocês. Quem puder ajudar, estamos às ordens. Então vamos lá. Como é que a gente vai entender? Veja que a questão está pedindo para calcular a região limitada pela curva, né? Aí de cara, essa curva aqui é uma parábola. Eu fui lá no GeoGebra, né? Trouxe o gráfico para cá e aí diz que essa curva, no caso essa parábola, ela está com o eixo x, né? E as retas verticais para x igual a zero e x igual a 2. Aí é o seguinte, deixa eu dar um aumento, um zoom, né? Porque a questão quer informar pra gente que se o x é zero, então eu vou passar a reta vertical aqui, ó. A reta vertical aqui entre o zero e a reta vertical aqui entre o 2, certo? Então é o seguinte, a parábola, entre a parábola e eu acho que eu apaguei sem querer. Entre a parábola e o eixo x, o que que vai acontecer? Eu tenho essa região aqui, ó, né? Entre a parábola e o eixo x, eu tenho toda essa região que eu estou pintando aqui de azul. O que é isso, né? Essa região é justamente o intervalo em que a questão pede a área, certo? Então, como é que eu vou calcular essa área aqui? Aí eu vou ter que aplicar a integral. No caso, deixa eu trocar o pincel para poder resolver essa questão. A área, ela será a integral no intervalo de 0 a 2 de quem? Da nossa função. No caso, x ao quadrado dx. E aí, lembrando, conceito de integral, né? Mas deixa eu trocar a cor do pincel aqui. Eu vou somar mais um no expoente e essa soma vem como denominador do, da nossa integral, né? No caso, 2 mais um é 3, então fica x elevado a 3 sobre 3. Em que intervalo? No intervalo de 0 a 2, certo? E aí, fazendo essa aplicação, primeiro com 2 depois com 0, vai ficar assim, ó. Vai ficar a área, então, né? Então, a área é igual a 2 elevado a 3 sobre 3 menos 0 elevado a 3 sobre 3. No caso, essa segunda parte aqui eu não preciso me preocupar, né? Porque vai dar zero. Então, a área é igual 2 elevado a 3 é 8 terços. É importante você colocar isso aqui, ó. Unidade de área, certo? É importante que você faça isso, tá? Ah, e acredito que seja isso, gente. Porque até mesmo é, a gente poderia imaginar, né? Já que a parábola é y igual a x ao quadrado, poderia pensar, nesse ponto, para ser x, né? Para o x ter um valor, então
quais são os valores de y? No caso, são zero, né? Porque se ele está dizendo que o x é igual a zero e que o x é igual a 2, né? Que são retas verticais, então nosso y ali vale zero, tá certo? E é bom também lembrar porque pode ter questões que você possa vir a realmente, e eu acho interessante você fazer isso, de fazer o gráfico da função, só para você poder lembrar onde é que está cruzando, onde é que esse gráfico aqui está cruzando com a interseção com o eixo x, viu? E aí, quais são os vértices da função? Aí anota aí, tá bom? Que o x vértice é igual a menos b sobre 2a e que o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Se vier a usar isso aqui, que acredito que vai ter questões na frente, que você possa vir a ter a curiosidade de construir o gráfico para poder entender o que é que está acontecendo, eu acho interessante. Por enquanto, eu vou estar utilizando aqui o GeoGebra para poder mostrar os gráficos, tá? Então, tá aqui as anotações da primeira questão. Essa é uma aplicabilidade da integral, certo? Calcular a área de regiões limitadas, né? Delimitada, né? E é isso. Agora, deixa eu puxar aqui a segunda questão. Puxar a segunda questão. Essas questões aqui eu terminei de responder na domingo mesmo, só não tive foi tempo de gravar. Então, vamos lá, segunda questão. Vou puxar aqui a questão 2. Ah, na questão 2 diz assim, ó, determine a área da região do primeiro quadrante limitada por y igual a raiz de x, y igual a x menos 2 e o eixo x. A gente precisa entender uma coisa. Se eu tenho aqui uma circunferência, ou somente o gráfico, né, o plano cartesiano, a gente tem que entender que se a questão está pedindo sobre o primeiro quadrante, é por um ponto, né, no caso, para que eu tenha algum ponto no primeiro quadrante, que é esse aqui, ó, primeiro quadrante, quais são as condições, né? A condição é que o meu x, no caso, x, ele tem que ser maior ou igual a zero, e o que o meu y, ele tem que ser igual ou maior ou igual a zero, certo? Por que isso, né? Porque eu posso trabalhar com x em alguns pontos, e aí vocês vão entender quando a gente começar a desenrolar essa questão, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. É, como eu tenho duas funções, então eu vou chamar de y1 igual a raiz de x. E vou chamar de y2 igual a x menos 2. E aí o que é interessante saber aqui, né? É interessante saber qual é a região, né, que vai ser limitada é, pela interseção dessas, dessa reta e dessa curva. Aqui, ó, é uma curva e essa daqui é uma reta, certo? Aí eu vou mostrar como é que está lá no GeoGebra para vocês verem, ó. Deixa eu puxar aqui, só um minutinho. Ó, a primeira é y igual a raiz de x, certo? Ó. E a segunda é y igual a x menos 2. Pronto. Então, bem aqui, ó, certo? Ó. Qual é a região limitada, né? Qual é o que é que eu quero calcular aqui, né? Aí, vocês reparem que entre os dois pontos eu tenho a interseção
né? Que eu não consigo pintar, né? Desenhar por cima, mas eu tenho uma interseção em que a reta e a curva se cruzam aqui, ó, justamente quando x é igual a 4 e quando x é igual a 2, né, as duas começam a ser positivas, né? A reta começa a ser positiva quando o x é igual a 2. Deixa eu voltar lá. Aí aqui, o que é que eu quero? Eu quero achar a interseção, ponto de interseção entre a curva e a reta, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, se eu quero a interseção, eu vou dizer que y1 é igual a y2. Aí, o que é y1? É raiz de x é igual a x menos 2. Bom, eu quero tirar essa raiz daqui, então vou elevar ambos os membros ao quadrado. É raiz de x ao quadrado, é o próprio x, e aqui eu vou desenvolver esse produto notável, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2x vezes 2, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então temos esse x aqui, eu vou jogar para o lado de lá, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos x mais 4 igual a zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a zero. É a equação do segundo grau, né? Ou você pode fazer por Bhaskara, certo? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Para poder achar o x1 e o x2. No caso, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí, vou deixar você desenvolver isso aqui, tá? Você vai chegar um valor de x para 1 e o outro valor de x é 4, certo? Então, é como se a gente estivesse analisando x igual a 1 e x igual a 4. Isso aqui é a interseção. E aí eu vou puxar aquele gráfico para lá, para cá, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui da tela. Pronto, ó. Captura de tela, vamos aqui. Eu vou jogar lá aqui no GoodNotes para poder fazer as anotações, certo? Aqui, ó. Então eu estou analisando aqui, ó. A interseção dessas duas curvas é quando x é igual a 1, é bem aqui, ó. Ó, deixa eu pintar. X igual a 1 e para x igual a 4. Então a minha região de delimitação é entre esses duas retas verticais aqui, certo? Mas o que que acontece, ó? Eu poderia fazer o seguinte, ó, para a gente poder entender melhor. Gente, desculpa se o vídeo ficar longo, certo? Mas eu estou tentando fazer o mais explicado possível para vocês poderem entender. Aí o que que acontece, ó? É, não é interessante para mim calcular é, áreas, né, em que os valores são negativos. Eu até poderia calcular, porque existe uma propriedade em que o sinal negativo no cálculo de área é apenas para poder representar que, que aquela região está abaixo do eixo X, certo? Anota essa informação. Porque, ó, se eu tenho, se o meu y1, se o meu y1 é raiz de x, eu vou fazer essa comparação só para vocês poderem ver, ó. E o meu y2 é x menos 2, e aqui eu tenho os valores de x, tá? Primeiro, se eu digo que o x é zero, se o x é zero, o y1 ele vai ser zero. E o y2? O y2 vai ser menos 2. Então, esse valor negativo aqui não interessa para mim, ó, certo? Porque eu não quero cálculo em valores que sejam dependentes, né, por ser negativo. Então, bem aqui, ó,
Tá, ó, deixa eu trocar o pincel, que aí, pronto, ó, bem aqui, ó. Olha lá pro gráfico, ó. Eu não quero calcular na região negativa. Eu quero a partir em que as duas, né, as dos dois y, a curva e a reta, sejam positivas. Então já dá para ter uma noção, né? Se eu digo que x é 1, mas ó, e o x sendo igual a 1, que foi um dos pontos da interseção, né? Como é que vai ser o comportamento? Y1, ele é 1, e o y2, ele é menos 1. Não é interessante também, ó, porque menos 1, que está bem aqui, ó, deixa eu trocar a cor, aqui, ó, menos 1, eu ainda vou estar trabalhando com eles abaixo do eixo x. Se eu digo que x é 2, o que é que vai ser o meu y1? Meu y1 vai ser a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, não é isso? Então, ó, 1,4, aqui mais ou menos, ó. Opa, aqui mais ou menos, né? Aí já posso começar a pensar em trabalhar nessa região aqui. Mas qual é o comportamento do y2? O y2 é zero, certo? Então, beleza, ó. Aqui envolve, já, já envolve o que eu quero, porque nesse caso aqui, eu já estou trabalhando com as duas curvas, né, com a reta e a curva, na região positiva. Então, essa aqui, ó, beleza. Para x igual a 3, no caso, meu y1, ele vai ser a raiz de 3 positivo, e o y2 ele vai ser 1 positivo. Beleza, tranquilo, posso trabalhar. E agora, qual é o último ponto da interseção entre eles? É para x igual a 4. Então, y1 vai ser 2, raiz de 4 é 2, e o y2 é 2. Então, beleza. Então, esses três pontos aqui, ó, que é justamente essa região que eu vou pintar agora aqui da nossa curva, certo? É isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, tá? Eu vou calcular, certo? Essa aqui é a área, a região delimitada aqui pela interseção dos dois. No caso, se eu achei a interseção 1, eu não vou utilizar, porque eu estarei utilizando o cálculo, né, em valores de área negativo. Então, a partir do eixo x, porque ó, eles fazem interseção com o eixo x, e aí no caso, essa interseção com o eixo x se torna positivo a partir do x igual a 2, certo? Então, na hora de calcular o valor dessa integral, eu vou calcular assim, que a área é igual à integral no intervalo de 2 a 4. Tudo bem? Agora, tem uma outra observação também, ó, porque quando a gente calcula a área entre a interseção ou duas retas, ou uma reta e uma curva, tem um detalhe muito grande, é o seguinte, porque é utilizado um f de x a menos um de g de x, dx. Quem é a função que vai vir antes e qual é a função que vai vir depois? Observa isso, tá? No gráfico é mais fácil de visualizar. Aí deixa eu apagar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, na região que eu quero calcular, no caso, é essa região aqui que eu estou marcando de roxo, certo? Na região que eu quero calcular, qual é a curva que está em cima? Oh, já estou respondendo, né? O que vai estar em cima é quem? Quem vai estar aqui em cima é raiz de x. E quem é essa daqui de baixo? Essa daqui de baixo é x menos 2. E aí eu vou utilizar essa ordem, certo? Então eu vou escrever como sendo a integral
da raiz de x menos x menos 2 dx. Essa aqui é a ordem, sempre a de cima menos a de baixo, tá? Ou, se você não conseguir fazer esse gráfico aqui na hora, você pode observar o seguinte, ó. Nos cálculos dos y, que está aqui marcado, ó, sempre vai ser o maior menos o menor. Aí repara, nas ocasiões, né, em que a gente calcula a partir de x igual a 2 e x igual a 4, a gente tem que o y1, no caso, nessa região aqui, o nosso y1 é maior que o y2. E quem é o y1? O y1 é raiz de x, né, que vai ser maior que x menos 2, certo? Dá para observar por isso aqui. Então, a gente vai ter agora, né, voltar nosso cálculo para essa integral, tá? Então, muita atenção aqui, porque a gente vai estar calculando a área da integral no intervalo de 2 a 4, e aí essa integral vai ser a raiz de x menos x mais 2 dx. Isso daqui é igual. Aí essa integral eu vou distribuir, certo? No caso vai ficar assim, ó. Integral de 2 a 4 da raiz de x dx menos a integral de 2 a 4 de x dx mais a integral no intervalo de 2 a 4 de 2 dx. Beleza? Bom, o que é raiz de x, né? Aí eu não vou desenvolver agora, eu vou só repetir, ó. Intervalo de 2 a 4, raiz de x é x elevado a 1 meio de dx menos a integral de 2 a 4 de x dx mais esse 2 aqui, ó. Ele é uma constante, então vai ficar 2 que multiplica a integral no intervalo de 2 a 4 de dx, tá? Então, que eu vou continuar lá do outro lado, de pegar mais uma folha, eu vou diminuir aqui um pouquinho, para a gente não se perder, tá? Então, ó, vai ficar o quê? Aí repara, deixa eu marcar que a gente está observando isso aqui agora. Como é que vai ficar? É, lembra que quando a gente vai calcular a integral, a gente vai efetuar a soma da potência com mais um, né? E aí o que é que fica? Um meio mais um. Um meio mais um será o 1 mais 2, que é 3 meios. Então vai ficar assim, ó. Será área igual a x elevado a 3 meios dividido por 3 meios no intervalo de 2 a 4 menos integral de x dx, como mais um, então é x ao quadrado dividido por 2 no intervalo de 2 a 4, mais 2 que multiplica integral de dx é o próprio x no intervalo de 2 a 4. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Agora, olha para essa primeira parte aqui, ó, certo? Ó, essa primeira parte eu tenho uma divisão de frações, tá? Essa primeira fração, e aí eu vou só escrever, né, para você observar e depois eu reescrevo novamente. A primeira fração é x elevado a 3 meios sobre 1 dividido por 3 meios, tá? E aí o que é que eu faço aqui? Eu vou repetir a primeira e vou inverter a segunda. Então, x elevado a 3 meios sobre 1 vezes 2 terços, tá? Então, eu vou escrever essa parte aqui, ó, como sendo 2 terços
de x elevado a 3 meios, tá? É isso aqui que eu vou escrever é, nessa primeira expressão aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu trocar o pincel para poder escrever certo. Então vai ficar 2 terços de x elevado a 3 meios no intervalo de 2 a 4, certo? Eu vou repetir todo mundo para poder continuar a conta embaixo, tá bom? A gente substitui tudo de uma vez. Então, menos x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 2 a 4 mais 2 vezes x no intervalo de 2 a 4. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, para não ficar vai, volta, eu vou organizar o seguinte, ó. Essa primeira aqui você pode até marcar aí, eu vou chamar de I. Essa outra aqui, ó, eu vou chamar de 2i. E essa terceira eu vou chamar de 3i, tá? Então, vamos primeiro resolver aí. Como é que a gente vai resolver essa i aqui, ó? Deixa eu puxar ela para cá. 2 terços de x elevado a 3 meios no intervalo de 2 a 4. Isso aqui vai ser igual. Bom, é, eu vou voltar a raiz, tá? Então vai ficar x, no caso, 2 terços vezes parênteses x, raiz quadrada de x, perdão, elevado à terceira, menos raiz, menos não, peraí, é, é só isso aqui, só isso aqui por enquanto, raiz quadrada, no intervalo de 2 a 4. Agora eu vou substituir os valores do x. Então vai ficar ó, 2 terços que multiplica. Então, primeiro, raiz quadrada de 4 elevado a 3 menos a raiz quadrada de 2 elevado a 3, certo? Isso daqui, ó, eu vou continuar embaixo. Então vai ficar ó, 2 terços vezes. Repara que esse 4 ao cubo eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 4, certo? Menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Tudo bem? Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer o seguinte, ó. Aí ficar 2 terços vezes. Aí aqui, ó, é quando o radical, né, tá e a minha base está com o mesmo índice do radical, esse carinha aqui ele sai de dentro da raiz, não é isso? Então vai ficar o quê, ó? Vai ficar 4 que vai multiplicar 4 que vai multiplicar a raiz de 4. Aqui, ó. Só que a raiz de 4 a gente sabe o valor. A raiz quadrada de 4 é 2 menos, ó, aí acontece a mesma coisa aqui, ó. Esse 2 ao quadrado, ele sai de dentro da raiz. Então vai ficar 2 lá fora. Só que esse outro 2 aqui, ó, ele não tem potência. Então ele vai permanecer dentro da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2. Daqui é igual a 2
terços, que multiplica 4 vezes 2 8, menos 2 raiz de 2, certo? Guarda esse resultado aqui que a gente vai depois substituir na igualdade. Agora vamos resolver 2i. A 2i é x ao quadrado sobre 2 no intervalo de 2 a 4. Então isso aqui vai ser 4 ao quadrado sobre 2 menos 2 ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai ser 16 sobre 2 menos 4 sobre 2. 16 sobre 2 é 8, menos 2. 8 menos 2 é 6, tá? Agora vamos para a outra. Vamos para 3i, certo? Aí vai ser 2x, né? Que vai no intervalo de 2 a 4. Então, isso aqui será ó, 2 que multiplica 4 menos 2. Então, 2 que multiplica 4 menos 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Tudo bem, gente, aqui? Qualquer dúvida, viu? Agora eu vou substituir na minha igualdade. Porque lembra que na minha igualdade eu fiz assim, ó. I menos 2i mais 3i. Eu já tenho os três valores, né? Tá aqui o primeiro, ó. Vou marcar aqui para vocês, ó. Tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo e aqui o terceiro, tá? Então, primeiro quem é? É 2 terços, que multiplica 8 menos 2 raiz de 2, menos o segundo, que é 6, mais o terceiro, que é 4. Então, isso aqui, ó, é igual. Vou distribuir o 2 terços, viu? Aí fica 2 vezes 8 sobre 3, menos 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 3. E aí eu posso efetuar aqui, ó, essa subtração de menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 é menos 2. Tudo certo? Bom, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 8 é 16 sobre 3, menos 2 vezes 2 é 4 raiz de 2 sobre 3. Aí repara, olha só o detalhe aqui, ó. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Né? Deixa eu colocar o sinal negativo dele aqui. Aí veja que esse 2, gente, esse 2 é 6 dividido para 3. E eu vou escrever isso aqui, ó. 6 dividido para 3. Por que que eu fiz isso? Porque se você olhar, todas os nossos denominadores são 3. E aí, se o denominador é igual, eu posso juntar tudo no denominador só e efetuar a minha operação, que no caso é uma subtração. Então vai ficar ó, 3. Então, 16 menos 4 raiz de 2 menos 6. 16 menos 6 é 10. Então, nosso resultado final é 10 menos 4 raiz de 2 sobre 3. Sobre 3 o quê? Unidade diária, certo? Resultado da questão 2 é essa aqui. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que está com 34 minutos, né? E as outras duas questões eu vou trazer em outro vídeo. Então, ó, observa aqui com calma, viu? Tenta fazer com calma. No final daqui a um, seguido da questão 2, no final das outras duas questões,
Eu vou lançar mais dois exercícios que vocês podem praticar. É muito parecido, que inclusive foram questões que caíram na avaliação, no período que eu fiz, né? Para poder ajudar vocês com essa conta. Pois é isso. Um forte abraço a cada um de vocês. Deus abençoe a todos, né? Tudo em que vai dar certo, a gente consegue. E até mais.